Análise de malhas, caso 1, resistores e fonte de tensão. A análise de malhas também é chamada de método das correntes das malhas. Esse método é baseado na lei das tensões de Kirchhoff. Eu vou colocar aqui do ladinho do nosso circuito LTK, lei das tensões de Kirchhoff. Então, antes de qualquer coisa, antes de começarmos a resolver esse circuito, nós temos que fazer uma verificação muito importante. Nós temos que olhar para o nosso circuito e ver se ele é planar ou não. Lembrando, o que é circuito planar? É o circuito que pode ser configurado em um único plano, sem que dois ramos se cruzem. Então, nós olhamos aqui para o nosso circuito e vemos que ele é planar, porque não tem nenhum ramo se cruzando e ele está configurado em um único plano. Então, isso é muito importante, porque a análise de malhas só funciona com circuitos planares. Então, deixa eu deixar isso bem claro aqui no canto para nós, embaixo do circuito, somente circuitos planares, para nós não esquecermos. Então, qual que é o objetivo da análise de malhas? Para que fazemos a análise de malhas? Para encontrar as correntes das malhas. Na análise nodal, nós procurávamos as tensões nos nós, de malhas, as correntes das malhas. Então, nós vamos olhar aqui para o nosso circuito e vamos ver que temos 1, 2, 3 malhas no nosso circuito. Então, nós vamos calcular qual é o valor das correntes nessas malhas. E para fazer isso, nós vamos usar um algoritmo, um passo a passo que vai nos direcionar enquanto resolvemos esse circuito. Deixa eu colocar ele aqui para nós. Então, aqui está o nosso algoritmo e vamos lá então. Passo 1 do algoritmo. Escolha arbitrariamente o sentido das correntes de malha. Então, vamos escolher o sentido das correntes de cada malha. Nós vamos escolher sendo o sentido como sentido horário. Essa será a nossa malha. Vamos chamar, em vez de 1, 2, 3, vamos chamar letras, né? Malha A. Essa aqui é a nossa segunda malha. Vamos chamar de corrente na malha B. E essa é a nossa terceira malha, corrente na malha C. Então, A, B e C. E as correntes, nós demos o sentido horário para as correntes das malhas. Passo 2. Verifique se todo elemento do circuito é percorrido por pelo menos uma corrente. Vamos olhar aqui para a malha A. Nós vemos que a corrente A, ela passa por todos os elementos da malha A. A corrente B por todos os elementos da malha B. E a corrente C por todos os elementos da malha C. Então, o ponto 2 está verificado. Número 3. Identifique as resistências elétricas em cada malha. Então, vamos lá. Na malha A, o que nós temos? Vamos ver o que nós temos na malha A. Nós temos R1, R2 e R3. R1, R2 e R3. Na malha B, o que nós temos na malha B? R1, R4 e R5. R1, R4 e R5. E na malha C, o que nós temos na malha C? Vamos lá, vamos começar aqui por baixo. R6, R2, R5. R6, R2 e R5. Então, nós pegamos todas as resistências. Todos os valores das resistências estão aqui, né, que estão em cada malha. Agora, qual que é o próximo passo? Identificar a polaridade da fonte de tensão, se tiver alguma, em cada ramo do circuito. Então, vamos lá, na malha A, temos fonte de tensão na malha A? Sim, nós temos essa e essa, são duas. Então, vamos seguir o sentido da nossa corrente aqui. Ela vai caminhando, sentido horário, vamos lá, encontramos a primeira fonte de tensão. Aqui é o negativo dessa fonte, positivo, então, primeira fonte de tensão, menos 12 volts. E vai indo, correndo, correndo. Aqui é o negativo, aqui é o positivo dessa fonte, menos 110 volts, que é o primeiro sinal que ela encontra. Vamos lá, malha B. Tem alguma coisa na malha B, alguma fonte de tensão? Não. E na malha C? Temos duas. Então, vamos lá, malha C, nós estamos aqui, passamos pelo resistor R6 e encontramos
o positivo da fonte de 12 volts. Aqui embaixo, positivo da fonte de 12 volts. Continuando, passamos pelo resistor R2, R5, positivo da fonte de 70 volts. Então tá, nós já identificamos os resistores de cada malha, as fontes de tensão que estão relacionadas com cada malha, e agora o próximo passo é organizar os dados em 3 matrizes. E lembrando que nós vamos fazer o cálculo depois usando a lei de Ohm, tensão igual resistência vezes corrente. E o que nós estamos procurando quando fazemos análise de malha? O valor da corrente, é isso que nós não sabemos. O restante nós temos, de uma forma ou de outra. Então, aqui nós temos os valores das resistências e da tensão. Vamos olhar aqui mais um pouquinho. Vamos fazer as matrizes para com os valores que agora nós temos. Então, aqui, quando formos calcular, nós estamos procurando as correntes, só olhando um pouquinho mais para essa fórmula, nós vamos fazer o seguinte cálculo, nós vamos passar essa resistência, dividir pela resistência nos dois lados, vai ficar 1 sobre R vezes a tensão igual a corrente, e aqui é a mesma coisa que o inverso da resistência vezes a tensão igual a corrente. Então, nós não precisamos, na análise de malha, calcular as condutâncias elétricas. Nós podemos usar os valores dos resistores diretamente. Então, isso é mais simples, mais fácil, porque nós não precisamos trabalhar com frações. Vamos, então, agora passar para o passo seguinte e montar as matrizes. Então, nós temos aqui, vamos lá. Vamos começar pela matriz das resistências. Então, a análise de malhas, nós falamos em resistências, não condutâncias elétricas. Então, essa é a nossa malha A e nós vamos compará-la com ela mesma, igual fizemos na análise nodal. Então, o que tem na malha A? Dentro dela, nós temos R1, R2 e R3. Nós já olhamos aqui no nosso circuito, nós vamos colocar os valores aqui. Então, quando é dela, do ponto para ele mesmo, nós somamos os elementos. Então, nós temos 10 mais 3 mais 4. O próximo, a malha A com a malha B. Tem alguma coisa entre elas? Tem um resistor aqui, cujo valor é 3 ohms. Então, o sinal negativo, lembre que entre malhas nós usamos o sinal negativo para dizer que está entre as malhas, para simbolizar isso. E o próximo agora nós vamos comparar com a malha C. Então, A e C. Desculpa aqui, um erro. Aqui a A e a B. Então, é menos, vamos olhar para A e a B. Essa é a nossa malha A, aqui embaixo, no canto esquerdo do circuito. E em cima é a malha B. O resistor que nós temos entre eles é esse daqui, o R1. Então, é menos 10 ohms. E agora sim, entre a A e a C, nós vamos ter menos 3 ohms. Aqui, A e C. Fechando. Vamos lá. Agora, vamos para... Deixa eu mudar de cor, fica mais visível. Então, a nossa malha B. Tudo que vamos comparar com ela. Começamos B com a A. O que tem entre elas? Tem, de novo... eu aqui olhando errado de novo o resistor. Vamos mudar. É o R1. Então, R1, o que tem entre a A e a B? R1, menos 10 ohms. Próximo, B com a B. Então, abrimos parênteses porque somamos os elementos. Nós temos R1, R4 e R5. R1 é 10, mais R4 é 6, mais R5 é 12. Fechou? E a B com a C. Nós temos o resistor R5, menos 12 ohms. Próximo aqui é a nossa malha C, última malha. Então, vamos lá, o que tem entre o C e o A? Então, essa é a minha malha A, essa é a minha malha C, eu vou ter o resistor menos 3 ohms. Entre o C e a B, o que nós temos entre o C e o B aqui em cima? O R5, que vale
menos 12 ohms. E entre C e C, nós vamos ter os resistores aqui, 6, 2, 5. Então, 6 é 2 ohms, mais o resistor número 2, que vale 3 ohms, 3, mais o número 5 vale 12 ohms. Fechamos. Então, essa é a nossa matriz das resistências e nós lemos os valores direto do circuito. Então, lembrando aqui, não precisamos trabalhar com frações porque estamos usando resistências, os valores das resistências dos elementos aqui do circuito diretamente. Então, qual que é a próxima matriz? Olhamos aqui, ó, então, para a lei de Ohm aqui. V igual a R vezes I. Então, temos a nossa matriz das resistências, vamos montar a matriz das correntes. Quais são as correntes? Nós temos a corrente A na malha a corrente B na malha B e a corrente C na malha C. E essas duas matrizes, elas estão se multiplicando. Qual que é o próximo passo? A matriz das fontes. Então, vamos lá. Quais as fontes de alimentação que nós temos em relação à malha A? Nós já pegamos aqui os valores. Só que tem uma coisa aqui que tem que ficar atento. Ao invés, nós lemos como sendo negativo. Fizemos a leitura, tá ok, encontrou primeiro o sinal negativo, mas aqui na matriz, para efeito de cálculo, nós vamos trocar os sinais. Então, se está negativo, se a leitura for negativa, nós vamos colocar positivo. Então, é 12 volts e vamos somar as tensões que nós encontrarmos. Mais 110 volts. Fecha, essa é da malha A. E na malha B? Na malha B não tem nada, então colocamos um zero. E na malha C? Nós temos mais 12 volts, mais 70, mas lembrando, nós vamos trocar os sinais. Então, é menos 12 volts, vai ficar mais menos 70 volts. Porque nós somamos os valores aqui e trocamos os sinais que nós lemos aqui. Então, é mais, vai passar para menos aqui. Olha, na matriz, o valor da matriz aqui. Então, tá. Então, eu estou entrando os dados aqui no meu programa, no FreeMath. Cheguei um pouquinho essa tela. Achei demais. Aqui, só para a gente colocar o resultado. Então, o resultado que ele me dá agora, deixa eu colocar só para a gente saber aqui. A hora que eu entrei os dados, ele vai me dar o resultado dessa matriz. É uma matriz de 3 linhas e uma coluna. E o resultado é o seguinte: 8, 2 e menos 2. Esse resultado se refere à minha corrente A, à minha corrente B e à minha corrente C. Então, vamos lá, vamos passar para o multisim e conferir se o nosso valor calculado é igual ao valor medido. Então, aqui está o nosso circuito já montado no multisim e eu vou começar a simulação. Deixa eu abrir os mostradores. Aqui nós temos o mostrador número 1, mostrador número 2, do multímetro número 2, que está na malha B, o multímetro número 1 está na malha A, o mostrador número 2 está medindo a corrente na malha B, e aqui nós temos o multímetro número 3 medindo a corrente na malha C. Então, lembrem que para medir corrente nós temos que abrir o circuito. Então, os multímetros estão posicionados aqui e vamos lá fazer as nossas medições. Então, nós vemos aqui, essa é a corrente na malha A, na malha A aqui embaixo, 8 ampere. Nós vamos olhar aqui na nosso calculado, 8 ampere. Voltando para o multisim, malha B, 2 amperes. Vamos voltar aqui, 2 amperes. E malha C, menos 2, negativo aqui. E voltando no nosso cálculo, menos 2. Então, nós confirmamos o nosso valor calculado é igual ao valor medido. Então, era isso, né, que eu tinha para passar para vocês no vídeo de hoje. E espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.